Olá, bom dia. Você tem algum problema urgente que precisa resolver? Tipo assim, pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos, coisas assim desse tipo? Pois então aproveita, porque durante toda essa semana a Defensoria Pública do Estado está realizando uma semana de conciliação. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio para nos dar mais informações a respeito disso e tomar um café comigo, claro, foi o Dr. Tiago Josino, que é do atendimento da Defensoria Pública. Bom dia, Dr. Tiago. Bom dia, Elda. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A semana, na verdade, já começou, né? Começou na segunda e vai até na sexta, é isso? Exatamente. Nós começamos ontem, né, no dia 31 de março, e vamos até a sexta-feira, que é no dia 4 de abril. Como é que vocês, a expectativa de vocês para essa semana? Na verdade, essa é a primeira vez que vocês realizam esse movimento, vamos dizer, mais macro? Isso, é a primeira vez que nós organizamos uma semana estadual para atender em todos os núcleos concomitantemente, né? Uma organização de concentrar as audiências. Na verdade, as conciliações na Defensoria Pública nós fazemos todos os dias. Sim. É a nossa primazia, nossa primeira forma de atendimento é tentar conciliar. E então nós fazemos isso regularmente. Agora nós concentramos os esforços para que todos aconteçam, né, no estado todo, né? Para que a população veja a força que a Defensoria tem no sentido de resolver as demandas. Quer dizer, mesmo fazendo isso todos os dias, como você está dizendo, é o atendimento primeiro, vamos dizer, essa tentativa de conciliação, precisa ainda desse esforço concentrado, porque deve ter muita demanda reprimida. Muita demanda, exatamente. E, por incrível que pareça, né, nunca acaba, né? São muitas situações e a gente gosta muito de incentivar a conciliação, por quê? Porque trabalha com a autonomia da pessoa. Assim, a gente estimula as pessoas a resolver as próprias questões, né? Assim, é diferente de você esperar uma resposta imposta por um juiz, né? Por uma decisão, por uma sentença. A famosa judicialização. Exatamente, da judicialização. É diferente de você conseguir você mesmo resolver a demanda, né? Isso estimula a pessoa a ter esse tipo de comportamento em outros âmbitos da vida. Por exemplo, uma questão familiar, dentro da família, ela já vai conseguir resolver e conversar, no âmbito comunitário, dentro do bairro. Então, a gente estimula uma cultura diferente de solução de demandas. Eu acho que vocês estão tentando criar novos conciliadores pelas cidades, é isso? Também. Eu acho que quando as pessoas têm veem de forma diferente as demandas, né, elas dependem menos do outro, dependem menos do judiciário. Eu tenho uma situação para resolver aqui com o pai do filho, e aí eu vou ter que ir para a justiça. Vou te colocar na justiça para tu ver o que é. Terrível, né? Exatamente. Então, não é bom nem para nenhum dos lados, na verdade, porque quem vai demandar vai ter que esperar o processo judicial todinho. Quem vai ser demandado também tem a espera, então tem um desgaste emocional muito grande, ficar aguardando o trâmite processual, aguardando a audiência, aguardando o que a justiça vai decidir. Então, a gente consegue abreviar isso e aquela resposta que seria dada em anos, a gente consegue também que ela seja muito mais curta. Com certeza, porque na hora que a gente está, por exemplo, brigando, vamos dizer assim, com o pai do nosso filho que não quer dar a pensão alimentícia, assim, diz, tá bom, vou buscar meus direitos na justiça. Parece uma coisa simples de fazer e de realizar na hora que a gente diz, né? Sim. Mas a gente não lembra que a gente vai passar anos esperando uma resposta disso, né? Exatamente. Essa abreviação do tempo das pessoas é muito importante, né? Porque em vez de anos, a gente reduz esse prazo para semanas, até para dias, às vezes. Porque, por exemplo, uma pessoa que chega agora, se a gente comunica a outra parte de forma mais simples, mais rápida, mais célere, com uma mensagem de WhatsApp, ou a pessoa leva aqui uma carta convite, né, já pode marcar para outra semana. Às vezes as partes já vêm juntas para a defensoria. Já vem resolvido. Já vem resolvido. A gente já vai só formalizar. Mas isso é comum? É comum, é incrivelmente comum. Eu acho que aquela questão do boca a boca, né? A gente faz muito isso no dia a dia e as pessoas têm vindo, né? Um vizinho falou, olha, eu fui na defensoria e resolvi, fiz o divórcio lá, tem filho e foi rápido. E aí esse boca a boca acaba, né? As pessoas já vão direto para a instituição. Isso, eu já venho botando um mais. Quando a gente diz um mais, a gente apaga tudo que a gente disse antes, né? Mas não é o caso, não. Mas no caso de processos mais, vamos dizer, mais litigiosos. A gente está falando da pensão alimentícia, que isso pode ser resolvido entre o pai e a mãe da criança de uma forma mais informal, vamos dizer assim. Mas tem coisas assim que não dá para resolver assim, ou todas as questões atendidas pela defensoria, de alguma forma, elas já podem chegar pré-resolvidas.
a maior parte das demandas na área de família ou na área civil é possível resolver pela via da conciliação. São poucos as situações, as exceções são muito pequenas dos casos que não é possível resolver por conciliação. Por exemplo, violência doméstica. Não consegue, né? Porque exige aí uma conduta no âmbito criminal. Os processos criminais em geral, até no âmbito criminal existe possibilidade de transação penal. Então, o direito está caminhando muito para valorizar a solução consensual da demanda. Seria uma forma, eu acho, doutor, vamos dizer, desafogar a justiça, que a gente reclama tanto dessa demora, mas a demora é por conta da quantidade imensa de processos e da quantidade desproporcional de juízes para analisar esses processos, né? Exatamente. Na verdade, de todos os profissionais do direito, né, o volume é muito grande, então a gente tem que pensar novas soluções, novos meios de resolver as situações que nos aparecem, né, na qual somos demandados. É interessante a gente pensar isso, que assim, enquanto assim, tem existe um arcabouço jurídico para resolver as demandas, mas nem todos têm que seguir aquele mesmo rito. A gente tem vários outros modos de alcançar a mesma solução. E por que não procurar um meio mais rápido, mais efetivo, né, mais concreto? Por conta disso, a gente pode acabar resolvendo um problema sem nem chegar lá na defensoria? Assim, vamos lá, por exemplo, vamos pegar a tal da pensão alimentícia, que eu acho que é aquela que dá a cadeia mais imediatamente, que as pessoas têm mais para se resolver. Eu sei que vai ter essa conciliação, vai ter uma semana de conciliação que está acontecendo e que eu posso chegar lá e buscar meus direitos. Né? Exato. Mas se por conta disso eu disser para o meu parceiro que eu vou buscar a justiça e que eu estou tentando uma negociação, a gente pode fazer essa negociação só nós dois, sem ao menos chegar lá, não pode? Pode também. E aí, quando procurar, inclusive nós temos os meios virtuais, não precisa nem se dirigir até a instituição, dá para entrar em contato com a instituição por vários meios, né? Inclusive pelo WhatsApp mesmo, e ter acesso aos nossos meios virtuais. Quando o casal que já se resolveu, né, já entendeu como você demonstrou. Já está tentando buscar a saída. Já está buscando a saída. Então ele vai procurar a instituição só para formalizar aquilo no papel. E aí a gente manda e homologa aquilo que tem força de decisão judicial. Só precisa depois dessa decisão tomada, para não ficar informal. Para não ficar informal, só no boca a boca, boca a boca. A gente formalizar. Porque existem alguns atos que precisam ser formalizados. Por exemplo, se houve um casamento formal, né? Então precisa haver o divórcio para formalmente constar na certidão de casamento, né? A verbação do divórcio. Então alguns atos precisam ser formalizados. Então, né? por exemplo, quase todos precisam, né? Por exemplo, a pensão alimentícia, ela precisa ser definida como vai ser. Fica mais seguro para a criança. Exatamente. Isso, mas não é necessário. Pode ser acordado entre as pessoas e paga normalmente, né? O importante é resguardar o interesse da criança. Ah, tá. Mas eu acho que quando faz a oficialização desse acordo, a gente fica um pouquinho mais seguro, não é? Exatamente, fica mais seguro. A segurança que isso vai dar. E tem um outro elemento chave também quando a gente formaliza, que é a possibilidade de cobrança posterior dos atrasados. Isso. Porque se você não formaliza, depois você não pode cobrar os atrasados, né? Então é importante que seja formalizado para ficar tudo ajustado. Né? Para garantir todos os direitos. E, por exemplo, se o pai trabalha ou a mãe trabalha e vai fixar uma pensão sobre os rendimentos, tem mais garantias para a criança, porque tem incidência da pensão sobre 13º, sobre terço de férias, sobre eventual verba extra que o pai ou a mãe venha a receber. Porque eu acho que quando a gente faz boca a boca, por mais boa intenção que a gente tenha, esse acordo pode ser rompido sem que o outro possa cobrar de forma mais efetiva, né? Exatamente. Foi só uma conversa entre a gente. Agora eu não estou mais ganhando isso, eu vou fazer desse jeito. Então, fez o acordo, vai lá, oficializa, fica mais seguro, você fica seguro, seu parceiro fica seguro e a criança fica garantida com toda certeza. É mais ou menos assim, né? Exatamente. Já estou falando assim em nome da defensoria, meu Deus. Uma propaganda ótima. A propaganda é ótima, né? Mas a gente vai só fazer um intervalinho agora na nossa conversa, mas é rapidinho, a gente vai tomar uma água, vai tomar um café e volta para continuar conversando. Só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre essa semana de conciliação que está sendo realizada pela Defensoria Pública Estadual, está acontecendo em todo o estado e eu estou conversando aqui com o doutor Tiago Josino, que é o do atendimento da Defensoria, e a gente estava falando nesses casos de
adequação de comportamento, vamos dizer, para chegar nesta oficialização. Mas existem alguns casos assim mais, não sei, o que vocês têm de exemplo para dizer, esse caso aqui normalmente não se consegue fazer sozinho entre as partes? Quase todas as situações é importante as pessoas tenham essa compreensão, que o direito ele não limita isso só pode ser por decisão judicial. Quase todas as situações é possível. Situações entre vizinhos, situações pessoais de família, situações cíveis. É complicado, doutor. É verdade. Mas tem várias situações dessas que a gente consegue resolver pela conciliação. O que é que a lei proíbe em si? São demandas que são atribuídas apenas ao Estado. Por exemplo, num caso criminal, dizer uma pena, né? Aplicar uma pena. Nesses casos, só o judiciário pode fazer. Mas em quase todas as outras demandas, é possível sim a resolução. O que a gente visa estimular é isso, que as pessoas tenham essa compreensão de que elas mesmas podem ser donas da solução, né? Em vez de ter uma solução imposta por um juiz, elas podem ter a solução construída por elas. Cabe ao judiciário, nesses casos, só a homologação, que é o que? Ele vai verificar a regularidade daquele acordo. Se o objeto que foi tratado ali, ele é lícito, ele é permitido por lei, se as partes são capazes, se elas têm autonomia para resolver isso, pronto, é isso que é resolvido. Assim, digamos assim, no que é intrínseco do acordo, o detalhe, a concretude, o cerne da situação que está sendo resolvida ali, o juiz não entra nesse âmbito, porque está dentro do âmbito de liberalidade das partes. Pessoal, né? Exato. Isso está acontecendo no estado inteiro, não é isso? Isso, em todos os nossos postos de atendimento. São em torno de 120 locais de atendimento, que são todos os núcleos e as nossas salas verdes. Aí precisa agendar, como é que faz para participar da conciliação? Pronto, não é necessário agendar, muitas pessoas já procuraram a instituição com antecedência e agendaram os casos agora para essa semana, né? E por isso que a gente tem já uma agenda bem significativa de demandas. Mas não é necessário o agendamento. Podem comparecer voluntariamente à instituição e receber esse atendimento, né? Aí a gente vai convidar a outra parte para comparecer também e resolver o acordo. Se você já tem um bom entendimento com a outra parte e entende que dá para resolver pela conciliação, você já pode convidá-la direto e já comparecer os dois à instituição. Não precisa vocês convidarem, no caso, né? Exato. Fazer a tal carta convite, não, Isso, não precisa. Mas se for necessário, se a pessoa não tem aquele bom contato que facilite isso, então a gente manda uma carta convite de forma informal mesmo, tranquila, uma mensagem no WhatsApp ali e convida a outra parte para vir e aí a gente resolve a demanda. E o índice de resolução dessa situação, vocês têm um bom índice, têm alcançado? Excelente, excelente. É incrível como assim, quando você constrói junto a solução, o índice de adesão àquele acordo é muito maior. Por exemplo, quando um juiz fixa uma pensão na justiça, às vezes o pai é recalcitrante em não cumprir, em resistir, porque foi alguém que determinou. E aí ele vai tentar deixar para cumprir na última hora. Na última hora, quando a cadeia estiver bem pertinho. Exatamente. Quando ele constrói junto a solução, ele se compromete, ele diz assim, eu concordo, pode colocar aí. Isso. Então, a adesão ao acordo é muito maior. Se sente empoderado, para usar uma palavra que a gente usa normalmente para a mulher, o homem também se sente empoderado na hora em que ele participa da solução do conflito. E em qualquer situação, não só no âmbito familiar. Por exemplo, um acordo, digamos, de pagamento. Eu estou aqui com um inquilino que está no meu imóvel alugado e ele não está pagando ali. Você procura a defensoria, que a gente pode fazer as partes conversarem. Quando a pessoa diz, não, eu não consigo pagar agora todo, mas eu parcelo de 3 vezes e vou pagar. Então, quando a pessoa diz isso, quando ela manifesta o interesse dela, quando ela mostra a capacidade dela, ela se compromete muito mais com o pagamento. Gostei disso, briga de inquilino. O que mais que a gente pode resolver lá? Já saiu o divórcio, guarda de filhos, né? De filhos regulamentação de convivência entre pai e filho, né? Exoneração de alimentos ou fixação. Divórcio, reconhecimento de dissolução de união estável, né? Se a pessoa não tem aquele relacionamento, mas não formalizou, pode ser formalizado, ou se a pessoa já se separou e nunca foi atrás de registrar na justiça, né? A dissolução da união estável também pode ser feito, é um caso que as pessoas procuram muito, né? Elas não chegaram a casar, ou se casaram mesmo e precisam divorciar, ou não chegaram a casar e querem formalizar na justiça a partilha dos bens, né? Ou como é que vai ficar a pensão das crianças, ou como é que vai ficar agora essa nossa situação que tá informal aqui de guarda dos filhos. Então tudo isso a gente formaliza
né, no papel para que todo mundo fique resguardado. Reconhecimento de paternidade. Também. Fazemos tanto o reconhecimento voluntário de paternidade, quando a pessoa voluntariamente quer fazer o termo ali, né, e reconhecer, colocar o seu nome no registro da criança, como nos casos que precisa de DNA. E a gente faz o exame de DNA gratuitamente, as partes procuram a instituição. Só isso já é um ganho tempo, e com 30 né? dias já chega o resultado e podem resolver. É uma coisa cara, né? O exame de paternidade. Essa Exatamente. Coisa toda, mas lá é feito gratuitamente. Fazemos gratuitamente. E mais do que só fazer o exame, abrir o exame, a gente faz uma oficina de parentalidade, que é uma conscientização, é uma conscientização com os pais sobre a importância da paternidade, sobre aquele novo momento ali da relação entre os pais que estão separados, né, em relação à criança, para ser mais do que só um pagamento de pensão depois, sabe? A pessoa realmente entender as suas responsabilidades naquela fase, qual é a importância da paternidade, da maternidade para aquela criança. Né? Pois é, eu acho que no caso, por exemplo, quando o pai, ele sente que a criança é dele, o filho é dele, ele só quer o reconhecimento oficial, fica bem mais fácil, né? Quando os dois já procuram, aí nesse caso fica já bem mais fácil. Bem mais tranquilo, e nós né? temos muitos casos desses. São muitos reconhecimentos voluntários que a gente não precisa nem do DNA. As pessoas querem realmente só formalizar ou reconhecer aquela relação. Vamos lá, vamos explicar essa história bem. Quando o pai vai lá pedir o reconhecimento, não precisa teste de DNA, ele está testando que a criança é dele. Exato, é voluntário. A criança não, né? pode ser de qualquer idade, né? Pode ser de qualquer idade, exato, até maior de idade. Até maior de idade. Então, nesses casos, o processo é simplificado. É simplificado. E aparece muito. E aparecem muitos casos, são diversos, são feitos diariamente. Gente, olha que legal, né? Isso é muito bom, né? Aí sim, é um atestado de paternidade de verdade, né? De verdade, exatamente. Porque muitas vezes não é só a paternidade socioafetiva, às vezes é aquela paternidade biológica mesmo, que não foi formalizada à época do nascimento. E aí as pessoas realmente reconhecem, criam aquela afinidade com a criança e vão voluntariamente reconhecer. E a gente às vezes sabe que não precisa nem de DNA, é a cara um do outro. É a cara do outro. Para que um exame de DNA, né? Mas é necessário cumprir a tradição, né? Vamos dizer, a tradição, o que eu digo é o rito processual, tem que cumprir assim, né? Para reconhecer. O que dá mais trabalho para vocês, doutor? Eu estou achando que isso tudo está muito fácil. A gente felizmente, a gente tem conseguido, né, resolver as questões de forma muito tranquila, porque assim, os projetos de conciliação que a gente conduz na Defensoria Pública, que é o projeto Vem Conciliar e o projeto Reconectando Pessoas, assim, tem uma adesão muito grande do Poder Judiciário, inclusive, porque a gente manda os casos para homologação, para ficar tudo, digamos assim, arquivado no judiciário, né, num sistema eletrônico. Então a gente tem essa parceria também com o judiciário de enviar os casos. Então a gente faz o acordo e para efeito de formalização também a gente manda para a justiça para ser homologado. Então o acordo não só tem a validade extrajudicial, como também ganha o status de título de sentença judicial. Quando a gente quer brigar contra o Estado, por exemplo, assim, o Estado é responsável pela morte do meu filho numa unidade de saúde, essa coisa toda assim, que é um processo um pouquinho mais complicado também, dá para resolver? Pronto, nesses casos você vai buscar uma indenização, né? Algo do gênero, uma responsabilização. Isso, uma responsabilização do Estado. Isso, é possível que numa demanda, né? No curso do processo, exista um acordo realizado, né? Só que aí exige que o Estado participe disso também. Então, o Estado tem a representação própria, com procuradores do Estado e outras pessoas para garantir a segurança. Mas esses casos também, a pessoa também pode se dirigir à Defensoria, né? Pode se dirigir, certamente. Nós estamos lá para dar guarida a todas as situações jurídicas que a pessoa Tem alguma tiver. que o senhor diria assim, isso aqui não é de competência da Defensoria, então é preciso buscar outros meios? Em relação à Defensoria Pública do Estado, as demandas de âmbito federal não podem ser resolvidas pela Defensoria do Estado, né? Por exemplo, uma demanda contra o INSS não é resolvida na Defensoria Pública do Estado. Aí a pessoa tem que procurar a Defensoria Pública da União. Da União, porque o INSS é um órgão federal. Que é um órgão federal. Tá, entendi. Exatamente. Órgãos federais não podem ser resolvidos aqui na competência estadual. Estadual. É isso. Mas então, só para terminar, de segunda
Quer dizer, essa semana toda, Essa até semana sexta-feira. inteira, exato. Até a sexta-feira vocês estão lá esperando. Quem tiver qualquer conflito, vamos resolver que está na hora Exato. de conciliar. Exato, pode procurar qualquer um dos núcleos da Defensoria Pública, ir até o núcleo da Defensoria Pública da sua cidade, que pode ser feita a conciliação, ou se não puder comparecer, pode também entrar em contato, que a gente faz as conciliações virtuais. Basta que uma das pessoas esteja aqui no Maranhão, em um dos núcleos da Defensoria, e aí a outra pode estar em qualquer lugar do país, inclusive legal. fora. Pronto, já facilitou ainda mais. Se você está aqui, mas a outra pessoa não está, facilita. A internet está aí para conectar todo mundo. Exatamente. Já fizemos acordos com pessoas que estão em São Paulo, em Santa Catarina, até nos Estados Unidos já teve caso. É mais ou menos assim, a internet conecta as pessoas e vocês conectam as conciliações e o entendimento entre essas pessoas. Felizmente. Por aí, né? Exatamente. Muito bom. Então, doutor Tiago Josino, muito obrigado pela sua participação aqui, por todos esses esclarecimentos, e tomara que essa semana seja realmente um sucesso e que tudo que chegue lá seja resolvido. Obrigado, eu espero obrigado. também. Bom dia para o senhor. Bom dia. E bom dia para você também. Pronto, já sabe, né? Tem alguma coisa aí pendente na sua vida que está atrapalhando? Aproveita essa semana, vai lá, confia no pessoal. Quem sabe você até chega com a solução, fica bem mais fácil, né? Se você aprender a conciliar, então está com meio caminho andado nessa vida. Tchau e até a próxima.